Olá, está começando mais uma edição do TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre um site lançado recentemente pela Prefeitura da capital, com a intenção de incentivar a destinação do imposto de renda devido aos fundos municipais da criança e do adolescente e também ao fundo do idoso. Para nos falar sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Porto Alegre, Roberta Gomes Mota. Também está conosco o contador e integrante da Comissão de Estudos de Responsabilidade Social do Conselho Regional de Contabilidade do Estado, José Carlos Garcia de Melo. É um prazer recebê-los na TV Câmara. Muito obrigada pela presença de vocês. Roberta, eu começo te perguntando, assim, o tema central, o nosso gancho dessa edição é justamente o lançamento do site, lançado agora no mês de dezembro. Como vocês perceberam a necessidade disso e usar então essa ferramenta como uma forma de incentivar a destinação aos dois fundos prioritariamente? Bom, especificamente há bastante tempo a gente tinha o site vinculado à prefeitura, mas ele era direcionado para um número X de doações. E com o tempo o fundo foi recebendo um valor maior e o site começou a ficar obsoleto para a necessidade que a gente tinha. A gente começou a conversar então com a prefeitura para que pudesse ter um site mais ágil, mais criativo, um site mais diferente e mais chamativo para quem pudesse doar. Então, nesse sentido, agora em dezembro, a gente tem um site diferenciado, onde a gente pode acessar diretamente os projetos, pesquisar os projetos e poder fazer a doação direta para aquele projeto em específico que a pessoa tem algum tipo de vinculação ou de interesse de doar. Tá certo. Melo, na tua avaliação, como que iniciativas como essa, como o site e campanhas diversas podem auxiliar justamente no incentivo à destinação por parte do contribuinte? Bom, como contribuinte, eu digo que cada vez mais há necessidade da administração municipal facilitar a maneira do contribuinte fazer a destinação desse recurso. Porque ele precisa, para fazer a destinação, no mínimo saber a conta bancária do fundo e a cidade, obviamente, para poder fazer. Porque a destinação, nós estamos falando aqui de Porto Alegre, mas essa destinação, ela é para todo o país. Então, quanto mais fácil tiver o sistema, né, o município oferecer as condições para a pessoa que vai fazer a destinação, melhor, mais recursos serão arrecadados pelo município. Vale a gente destacar para quem está nos assistindo que se trata de destinação de parte do valor do imposto de renda devido, ou seja, ninguém vai pagar a mais para poder fazer essa destinação. Muito boa observação. As pessoas confundem imposto de renda devido com imposto de renda a pagar ou a restituir. Eu sempre digo que se nós entrarmos, pegarmos o formulário do imposto de renda, lá no cálculo do imposto, por curiosidade, né? E aqui um detalhe, deixa eu fazer um esclarecimento, é as pessoas físicas que apresentam declaração no formulário completo. Aí é destinação, porque é um incentivo que é dado para essas pessoas, tanto física como jurídica, a pessoa jurídica que faz por seu resultado pelo lucro real e a pessoa física para o formulário completo. Ah, mas o meu formulário é simplificado. Bom, aí será diferente, aí será doação, porque ele não poderá fazer uso desse incentivo. É só, a legislação é clara, é só para as pessoas físicas que fazem a declaração no formulário completo e as pessoas jurídicas que apuram pelo lucro real. Então, a pessoa física, especificamente falando, né, ela tem, olhando no imposto de renda, lá na base de cálculo, diz assim, receita, rendimentos, depois tem um imposto devido. A expressão é essa, imposto devido. Sobre esse valor, ele faz o cálculo do limite de 6%. E aí você terá depois, só para explicar como é que vai chegar lá, você terá depois o imposto devido 2. E aí tem outros abatimentos. E lá no imposto, antes do imposto final, vamos dizer assim, você tem imposto, depois de todas as deduções, você tem imposto aí sim devido, 3, vamos chamar assim. E depois você faz o ajuste com o que foi recolhido na fonte. E aí você terá a pagar ou a restituir. Então vejam
bem antes. Sim. Né? E eu abato isso 100%, vamos dizer, é como se eu fizesse, eu gosto sempre de usar uma expressão assim, ó, essa destinação é como se eu estivesse fazendo mais uma retenção na fonte, para a pessoa entender como é que eu facilitar. O procedimento. Só que esse aí é 100%, ou seja, durante o exercício, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu tenho o limite de 6%, que eu posso me beneficiar desse 6% do imposto devido. Eu tenho uma segunda chance, que é no momento da apresentação da declaração, que é lá até 30 de abril. Bom, mas aí o limite baixa para 3%. Ou melhor, até 3%. Por que até 3%? Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para quem nos assiste. Se eu fiz durante o exercício contribuições ou destinações que chegaram a 4%, lá no final, lá quando fizer a apresentação da declaração, eu vou destinar 2%. Fechou. Bom, mas se em 2019, durante o exercício, eu não fiz destinação nenhuma, opa, eu teria o direito a 6%? Não, você tem o limite até 3%. E agora que vem uma coisa muito importante, um fato muito importante. A Receita Federal é parceira, ela também participa desse programa, e o próprio formulário do imposto de renda não deixa a gente errar. Porque você clica no link na margem esquerda ali, doações diretas na declaração. E aí, o formulário, depois que você estiver preenchido todo o formulário do imposto de renda, com os dados, né, vai aparecer o limite que você pode destinar. E aí não tem como errar, né? Só clicar ali, parece simples, mas... Né, e emitir, não esqueçam que tem a opção emitir o DARF. E esse DARF tem que ser pago, no máximo, até a data da entrega da declaração, que é 30 de abril. Tá certo. Ou seja, Roberta, uma série de mecanismos aí ao longo do tempo que foram se desenvolvendo para facilitar a vida da pessoa e incentivar, porque tu que és da área aí da criança e do adolescente, a gente percebe que a demanda desse setor em Porto Alegre é grande, né? Muitas entidades realizando trabalho, mas com uma demanda ainda, né, grande. A partir disso, dessa série de mecanismos, tu acredita que as pessoas já estão mais conscientes dessa possibilidade de doação, de destinação, melhor dizendo? Eu penso que sim, ao longo do tempo, uma série de questões foram sendo esclarecidas. Primeiro, a gente precisava ter por obrigação uma conta específica do fundo, que não fosse vinculada à conta direta da prefeitura. Desde 2017 a gente já tem essa conta específica do fundo, que é uma conta para onde vai todas as destinações e doações. Então é uma conta específica. Isso também dá uma possibilidade daquele contribuinte que está fazendo a dedução ou a doação do imposto de renda ter uma segurança que realmente o recurso vai chegar para a instituição, vai chegar para a política da criança e do adolescente. Então isso tem facilitado. Além do site, que hoje te dá uma agilidade maior, antes tinha um tempo de espera, que ele ficava rodando muito tempo, os próprios contadores reclamavam, assim, porque tinha muita espera ao longo do tempo. Então isso tem facilitado muito. E além disso, as ferramentas as mídias sociais, elas têm também explorado um pouco mais a área da criança, inclusive dando transparência para o trabalho que é feito. Hoje a gente consegue acessar um site, acessar um Facebook ou qualquer outro tipo de ferramenta de mídia social para verificar a instituição que está sendo, para onde está indo o recurso. Então isso facilita também que as pessoas tenham mais confiança e possam saber que realmente o recurso vai chegar para aquela instituição ou para a política da criança e do adolescente em específico. De que forma o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente atua nesse processo todo, Roberta? Quais são as responsabilidades de vocês? Bom, o Conselho da Criança hoje ele é responsável por duas frentes, né? Primeiro é a aprovação de projetos dentro da política da criança e do adolescente no âmbito do Conselho. A gente recebe, primeiro a gente inscreve as instituições que estão aptas a receber. Então tem uma série de critérios, assim, elas vão, tem que estar adimplentes com a prefeitura, uma série de critérios. Após elas estarem inscritas no Conselho da Criança, elas escrevem o serviço, que pode ser inúmeros serviços dentro da área da criança e adolescente, educação infantil, serviço de convivência, acolhimento, tem uma série de serviços. A partir disso, fica apta a inscrever um projeto de captação, que é o que a gente chama e é o que vai para o site. Quando o projeto está lá no site, eu posso apresentar
para as pessoas físicas ou jurídicas, um projeto específico. Ele passa por toda a instância do conselho, aprovado, e o jurídico da prefeitura, que é a PGM. Então, ele está dentro dos critérios, dentro de uma série de normas técnicas, a partir de um novo marco regulatório que chega, então, para normatizar algumas questões também, e para dar mais transparência ainda ao processo. E ali dentro do site a gente escolhe o projeto que tem mais a ver com uma questão de ideologia de cada pessoa, interesse e ou vinculação. A pessoa pode tanto destinar aquele valor para uma entidade específica num determinado momento, para um programa, melhor dizendo, um projeto, quanto direto para o fundo, e aí o fundo faz essa administração. Fica a critério do cidadão isso. Sim, até 31/12 a grande parte dos contribuintes acabam doando para um projeto específico, para uma instituição específica. Aquela instituição que conhece o trabalho, que se vincula ou que foi abordado por alguma pessoa da instituição buscando essa captação. Após o dia 1º, a destinação é, então, para o Fundo da Criança, que também o Conselho, ao longo do ano, quando acaba com um montante de recurso, faz edital para a política da criança. Por quê? Porque Porto Alegre, ela é pioneira. A gente tem mais de 400 instituições hoje executando a política da criança e adolescente. E muitas instituições são instituições com capilaridade um pouco menor. Então, elas precisam desse estímulo e desse incentivo do Conselho para que elas possam fazer as manutenções diárias e que possam fazer todo o processo de qualificação do serviço de atendimento à criança e adolescente. Tá certo. Melo, o fato de os brasileiros ainda terem uma certa tendência de deixar a declaração do imposto de renda gerava muitas dúvidas, a gente conta com o profissional da contabilidade para auxiliar nesse processo. No entanto, algumas pessoas acabam deixando para a última hora todo o processo de juntar a documentação necessária. Isso faz com que as pessoas deixem de destinar o percentual possível dos 6% aqui até o final do ano. A gente está nos últimos dias de dezembro, até vale a gente destacar que ainda dá tempo, né? Isso. Tu acredita que as pessoas deixam de doar tudo que poderiam justamente por essa desorganização, digamos assim? Eu diria que é uma questão um pouco essa, mas não é a principal, é mais a questão de cultura nossa mesmo. É aquela preocupação, quem é que vai gerir esse recurso, como é que vai ser fiscalizado. Eu digo que a grande briga nossa é saber aonde o nosso dinheiro é aplicado. E através dessa destinação, você conhece a entidade, como a Roberta falou, e aí você pode ir lá, até inclusive essas entidades abrem espaço. O CRC tem feito algumas participações em várias instituições, mas eu quero dar uma, por exemplo, da FAMURS que a gente fez, que a gente convida entidades, a gente fala uma primeira parte da parte legal, etc. E, no outro momento, as entidades que já foram beneficiadas com esses projetos fazem tipo de uma prestação de conta e demonstram como é que elas funcionam. Então, isso aí facilita bastante. E, de outra parte, o próprio CRC, ele tem o programa de voluntariado da classe contábil, é nacional. E os principais focos são esses, criança e adolescente e da pessoa idosa. Então, a administração do CRC, a presidência, tem feito contato, falado com os nossos colegas, porque tem várias regionais espalhadas pelo estado. Né? Então, são quase 40 mil, em torno de 40 mil contabilistas. E que os contabilistas também se enganjem e que, no momento que a pessoa fizer a declaração, no mínimo isso, ela oriente o que pode fazer essa destinação. Só para termos um exemplo, agora em 2018, eu vou falar em termos redondos, foi em torno de 500 milhões, 480 por aí, mais ou menos, tá? No estado. Geograficamente falando, no estado, certo. Município, né, tudo, a base foi 480 milhões. Ficou aqui em torno de 7 milhões. Aí esse recurso não é meu, já é do Fisco Federal. Então, o que o Fisco permite? Que o Melo, de cada R$100, pode destinar 6% para uma instituição. E ele tem a possibilidade de fiscalizar a aplicação desse recurso. Esse é o grande norte. Porque essa legislação, ao permitir isso, diz que, por isso que eu falo em destinação, porque o imposto já é devido, de qualquer sorte é R$100. Sim. E a outra vantagem para o contribuinte, e eu falo por experiência própria, é que eu fazendo essa destinação, me programando durante o ano para fazer a destinação,
eu tenho condições, né, de saber o valor, quantificar aquilo que eu posso de acordo com o meu bolso. Porque se eu deixar para fazer no fim do ano, a gente até brinco assim, o valor é muito grande, vamos dizer assim, algumas pessoas podem doar. E aí ela diz assim, destinar. E aí ela vai dizer, puxa, mas se eu tivesse esse dinheiro na carteira, né, eu faria outras coisas. Então é uma questão da pessoa se adaptar a fazer essa destinação durante o exercício. Até porque ela tem aí um percentual bem maior. Mas vamos dar uma segunda chance. Vamos dizer que todos aqueles que são quase 800 mil declarações que podem fazer a destinação, vamos dizer que ela deixasse para fazer na declaração. Vejam, de 500 seria 250. 50% é 3%. Nós estamos hoje contribuindo com 7%. Olha a diferença que tem. É muito, quantos projetos? Muita eu tenho diferença. contactado com fundos municipais, com entidades, e a gente fica assustado. Por exemplo, agora semana passada, dia 11, eu fui a Viamão, que fui convidado, junto com a Assembleia, o CRC, ali fazer uma apresentação, vamos dizer assim, né? E aí eu fiquei impressionado que Viamão, por exemplo, tinha direito a destinar, vamos dizer, 5 milhões e 300 mil. Foram destinados 115. De um montante de 13.400 contribuintes, 149 fizeram a destinação. Sim. Veja, estamos ainda caminhando, apesar disso, e a gente, do CRC, colegas, contadores, contabilistas, enfim, tem colaborado com isso. E o CRC, inclusive, tem um programa que ele apresenta semanalmente às quartas-feiras, que algumas vezes, né, são pontos da declaração, principalmente nessa época, assim, a gente tem visitado bastante instituições orientando. Então, muitas vezes é a falta de orientação. E completando, mas como é que eu vou apurar o valor que eu vou destinar? Bom, se você não conseguir ter uma base, pode pegar a base do imposto de renda do ano anterior. Aquele imposto que eu disse, está lá na declaração, calcule 6%. Vamos dizer que dê R$100 por mês. Mas todo mês contribua com R$100. E o outro benefício é que esse valor, ao retornar, ele é corrigido. Se eu tenho a restituir, ele vai somar na restituição, né? Vai ser corrigido. E quem tem a pagar, normalmente a parcela do quem tem a pagar é valor que tem que corrigir mensalmente as parcelas. Então, como você já fez aquela destinação, é como você já tivesse feito um pagamento antecipado, então diminui o valor a pagar. Roberta, esses números que o Melo nos traz são importantes da gente destacar aqui, até porque trazendo para o âmbito do município de Porto Alegre, teria uma capacidade de renúncia fiscal de 140 milhões. No entanto, no ano passado, os dois fundos municipais do idoso e da criança e do adolescente somaram cerca de 35 milhões, ou seja, muito menos do que poderia. É um valor que deixa de ficar em Porto Alegre e acaba voltando para Brasília sem uma destinação específica, ou menos a gente não sabe qual é, e esse valor faz a diferença no dia a dia dessas entidades, né, Roberta? Com certeza, a gente costuma dizer assim que a gente tem a possibilidade de ver o retorno imediato, com recurso que é devido, que é um recurso que já está, que a gente já vai ter que pagar. Então, a gente sempre, quando conversa tanto com os contadores, quanto com a Receita Federal, é sempre de esclarecer as possibilidades de destinação, esclarecer os mecanismos, esclarecer as possibilidades e esclarecer que esse recurso ele fica no município. Eu sempre brinco assim, se a gente se incomoda com uma criança pedindo na sinaleira, se a gente se incomoda em ver o sofrimento da criança e do adolescente em todos os sentidos, assim, no acolhimento institucional, que é tão doloroso ver uma criança fora da família, ou nos espaços de proteção também, a gente tem a possibilidade de fazer a nossa parte, de poder contribuir, poder fazer algo melhor para o município. Porque esse município que eu vivo, se eu estou pensando no futuro, eu tenho que pensar no presente. Eu não posso pensar no futuro sem pensar no presente. Claro. Então, quando a gente destina e quando a gente doa, a gente está olhando para possibilidades reais. Muitas instituições utilizam do FUNCriança, do recurso do FUNCriança, como em torno de 70% da sua manutenção mensal. Tem muitas instituições com esse tipo de recurso. Então, olha o volume disso, né?
é mais do que a metade. Muitas têm parcerias com o município, mas essas parcerias conseguem pagar o funcionário, conseguem pagar a manutenção diária, mas a qualidade do serviço ela se dá através do imposto de renda, através da destinação do Funcriança, que a gente chama aqui no município de Porto Alegre. Com relação a esse retorno por parte das entidades para vocês do Conselho, vocês percebem que as pessoas, quem administra essas entidades, tenta se esforçar para fazer campanhas, enfim, porque acaba que entidades pequenas de bairro, mais assim, fora da região central, não tem muitas vezes capacidade de realizar campanhas como entidades grandes teriam. Como que vocês tentam ajudar essas pessoas, Roberta? Bom, a gente tem no Conselho de Porto Alegre algo que é muito inovador, assim, tem há bastante tempo, mas é bem inovador em termos de conselho, em termos de fundo da criança. A gente tem o seguinte, toda instituição que faz a doação, que tem uma carta de captação e que tem um recurso para o seu projeto, a gente chama de retenção, mas na verdade é uma dedução do valor de 5% ou 10% hoje, pela resolução que a gente tem, que a instituição acaba tendo um desconto. Essa dedução ela vai justamente para a política da criança e adolescente, para a gente fazer os editais, para auxiliar aquelas instituições menores, que não tem uma capilaridade de fazer uma campanha mais expressiva, porque tem muitas instituições que, como eu disse, como acabam se mantendo, mais de 70% do mês acaba dependendo do fundo, elas investem na captação, investem em parceiros e também fazem a manutenção desses parceiros. Então, essa dedução ela acaba sendo para incentivar os menores a ter um recurso e no edital poder ter uma possibilidade de fazer essas melhorias e qualificar o serviço ainda mais. Então, a gente tem dentro disso. E, além disso, depois do dia 1º de janeiro, não dá para destinar já direto para o imposto de renda, direto para uma instituição. É direto para o fundo. Então, essa possibilidade, a gente já foi procurado por algumas instituições para fazer algumas alterações, algumas coisas, mas a gente acredita que, dessa forma, a gente consegue dar uma equidade melhor. Todas as instituições que estiverem aptas serão contempladas com recurso do Fundo da Criança e do Adolescente, do município de Porto Alegre. Aptas, devidamente cadastradas, seguindo projetos que têm a fiscalização do município, hoje, né, Mel? O contribuinte pode ficar bastante tranquilo quanto à aplicação dos recursos. Por quê? Primeiro, isso que a Roberta falou, o primo pobre, como eu costumo dizer. Uma instituição grande, de grande destaque na sociedade, né, ela consegue captar mais. Mas, como foi dito, as pequenas ficariam sem recurso. Então, normalmente, é uma regra, quase que todo o estado do Rio Grande do Sul, pelo que eu conheço, o conselho, e aqui é importante dizer que o conselho é paritário. Metade sociedade, metade o público, o setor público. Então, se eu sou do conselho, representante da sociedade, já estou fiscalizando o recurso aplicado. E esse recurso, então, que eu disse da repartição, é para atender esses projetos dessas entidades menores, que não têm grande repercussão para divulgação, para campanha, e que têm projetos também necessitam de recursos. Porque, como a Roberta falou, durante o exercício, eu faço a destinação direto para o fundo. Porto Alegre, eu gosto de dar como exemplo, ela já tem um sistema que o contribuinte autofiscaliza, que é ali no site. Mas tem muitos municípios que ainda não têm esse sistema. Mas tem o conselho, eles fazem prestação de conta. E aquela destinação no imposto de renda, ela vai direto para o fundo. E vejam, e ainda tem tem o conselho do direito da criança ou da pessoa idosa, que faz a fiscalização, aprova os projetos, e tem o fundo, que é ligado à administração, a uma secretaria, que faz o gerenciamento do projeto. Então, o conselho aprova e fiscaliza. O fundo é o administrador, porque tem que ser uma pessoa de direito público, porque é um recurso público. Então, a pessoa tem que ficar tranquila quanto a isso, que o dinheiro não é solto assim. E a entidade que recebe, a instituição que recebe esse recurso, ela é obrigada a prestar conta. O município só libera, ou os municípios, né, eles fazem um programa de desembolso. Ele não libera todo aquele recurso de vez. Você tem que prestar conta das etapas do projeto para poder ser liberado a outra parte do projeto.
Então, eu tenho essa condão. E mais ainda, o Ministério Público está junto fiscalizando, o Tribunal de Contas fiscaliza e a sociedade, porque hoje tudo está tem os portais, né, que são, tem a divulgação, o portal de transparência, então há esse acesso, como diz, além das redes sociais que normalmente as pessoas hoje com o celular na mão são os auditores, como eu digo, né? Ele tira uma foto lá, ele sabe que a instituição tal recebeu um recurso e ela é vizinha dele ali, ele pode acompanhar. Se ele vê que tem alguma coisa errada, ele pode se dirigir ao Conselho, ao próprio Tribunal de Contas, ao próprio Ministério Público. Então, tem bastante recursos para fiscalizar. Tá certo. Nós chegamos ao final do primeiro bloco do TV Câmara Entrevista, mas logo mais os nossos convidados voltam com outras informações e análises. Fique com a gente. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e o assunto do programa de hoje é um site lançado recentemente pela Prefeitura de Porto Alegre com a intenção de incentivar a destinação do imposto de renda devido aos fundos da criança e do adolescente e também ao fundo do idoso. Comigo aqui no estúdio hoje a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Roberta Gomes Mota, e também o contador e integrante da Comissão de Estudos de Responsabilidade Social do Conselho Regional de Contabilidade do Estado, José Carlos Garcia de Mello. Retomando então esse segundo bloco, Mello, eu gostaria de aproveitar a tua presença aqui para a gente falar um pouquinho de questões bem técnicas com relação às necessidades, cadastramento. Algumas pessoas ainda têm dúvida, inclusive mitos, né, Roberta, que se propagaram ao longo do tempo a possibilidade de, caso eu resolva destinar, caio na malha fina. Vamos, de uma vez por todas, derrubar essas questões, Mello, por favor. Bom, a malha fina sempre existiu para qualquer tipo de gasto. Eu coloco para as pessoas que têm dúvida o seguinte: se você faz um pagamento de despesa médica, você corre o risco da malha fina. Então, é um pagamento que você está fazendo, tem que informar direitinho. Então, quando eu faço a destinação, eu tenho que informar o nome do fundo que eu fiz a destinação e o CNPJ correto do fundo que eu fiz a destinação. Esses dados, o conselho, é obrigado a passar para o contribuinte. Se eu tenho informatizado, vamos pegar de novo o exemplo de Porto Alegre, na própria guia que eu faço a contribuição, o recolhimento, eu já tenho essas informações. Então, não precisa Porto Alegre me preocupar que Porto Alegre vai mandar. Tá? Eu preciso, então, CNPJ e o nome do fundo e o valor da destinação. Tá? Isso aí que vai na declaração. Quanto à Receita Federal, eu estive falando com o auditor Ademir, ele sempre participa conosco das discussões. Ele disse, Mello, inclusive, na Receita Federal, a gente, Receita Federal, dá um tratamento especial quando ocorre qualquer problema. Mas é seguro, não tem... por exemplo, eu estou nessa luta desde 1990, então vejo que tempo é que tenho de estrada nisso aí. Mas, e faço isso anualmente, não tem problema nenhum. Claro que eu tenho que ter esse cuidado. Mas a outra tranquilidade é que o Conselho e o Fundo, eles mandam para a Receita Federal, o envio até 30 de março, a DBF, um demonstrativo de benefício fiscal, que este demonstrativo é igual ou semelhante ao que o empregador manda
da folha de pagamento dos servidores, porque quando eu faço a declaração, a Receita Federal, o que ela vai fazer? Ela vai cruzar a informação que a fonte pagadora fez com a informação que eu fiz na declaração. E aí, né, vai dar tudo certo. O outro aspecto interessante também, e aqui mais um alerta, não vai envolver tanto o contribuinte, mas pode causar estranheza para ele. Quando eu quero destinar lá na declaração, no momento até de março ou abril que a gente faz a declaração, tem um quadrinho, um espaço, quando eu entrar lá, declaração diretamente na fonte, vai abrir uma tela, vamos dizer assim, que você vai escolher o fundo. Se este fundo não tiver cadastrado no Ministério dos Direitos Humanos, vou resumir o nome do Ministério, certo, até agosto, porque isso, o Ministério junta todo o cadastro dos fundos e remete até outubro para a Receita Federal, que a Receita vai colocar no programa do Imposto de Renda. Então, se eu for fazer a declaração no ano que vem e clicar lá para escolher o município e não achar o meu município, bom, meu município não está cadastrado para receber, olha o que eu estou esclarecendo, a destinação na declaração. E aí eu tenho que escolher outro fundo. E voltando a dizer, essa destinação pode ser, moro em Porto Alegre, mas sou do interior, eu quero fazer para minha cidade do interior, eu posso fazer. Eu sou uma pessoa que veio do Acre, e eu conheço uma instituição no Acre que precisa receber, eu faço a destinação para o Acre. Da mesma forma, alguém que está no Acre quer fazer uma destinação para cá, faz para cá. E mais um aspecto também, esta não inscrição, vamos dizer assim, lá no Ministério, não impede de eu fazer a destinação durante o ano. Que são momentos separados. Aqui, durante o ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu preciso de quê? Da conta bancária do fundo. E que esse fundo esteja funcionando. Então, tendo essa conta bancária, eu faço a destinação e fico tranquilo porque eles me fornecerão um recibo do valor que eu contribuí, com o meu nome, com o meu CNPJ e a data que foi feita a contribuição e com a assinatura da pessoa responsável, né? E este documento eu tenho que guardar para quando fizer a declaração do imposto de renda. Tá certo. Roberta, como que tu avalias a articulação desses diferentes órgãos que compõem todo esse processo que o Melo explanou pra gente? Porque, por exemplo, assim, a gente... com relação a recursos que deixam de ser destinados aqui para o município de Porto Alegre e acabam, né, indo junto com o imposto de renda. Tu acreditas que daqui a pouco haver algum programa por parte do governo federal de vincular os fundos dos municípios aos contribuintes daquele município seria uma opção? Existe algum estudo nesse sentido? Eu acho que o mais interessante nesse momento é que os incentivos venham dos próprios municípios. Porto Alegre hoje tem um incentivo para os servidores. Os servidores têm uma forma de doar diretamente sem fazer servidores públicos do município. Então, esse tipo de incentivo, ele facilita, porque tu não precisa fazer o pagamento total, tu pode fazer ao longo do ano. E esse tipo de incentivo, ele facilita para que a pessoa possa entender e fazer a destinação. Porque ele é incentivar, na verdade. A gente já tem algumas empresas que já fazem isso também, incentivam a doação, a dedução através disso. Então, nesse sentido, é mais fácil. O governo federal teria a possibilidade de fazer uma série de questões justamente para que os municípios pudessem vincular seus servidores, fazer esse processo. Acontece que hoje o governo federal está sem o Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente. Ele teve um tempo parado e, por decreto, na sexta-feira, ele voltou a ter fases de funcionamento. E isso dificulta um pouquinho. Eu acho que o Melo falou um pouquinho sobre a questão da vinculação do fundo em específico, essa atualização que a gente precisa fazer junto com o Ministério. Por isso que é importante que todos esses setores
de âmbito federal, estadual e municipal estejam todos envolvidos. Ele citou também do Ademir, que é do Receita Federal. O Ademir tem sido um grande parceiro também, porque as pessoas buscam a Receita Federal com esses medos, com esses mitos, com essas possibilidades, e ele também tem incentivado, tem levado ele tem disponível a lista de projetos que a gente tem no município, sem dizer que é para um ou que é para outro, mas mostrando as possibilidades para que a pessoa possa olhar, se identificar e poder doar ou destinar direto para um projeto. Então, a articulação de todas essas esferas é extremamente importante. Eu destaco aqui em específico do contador, porque a declaração completa, na grande maioria, a gente recebe a informação que é o contador que faz. Então, é importante que ele possa incentivar também este doador a dizer que é uma ferramenta importante, das possibilidades, da transparência, de tudo isso que o Melo trouxe para nós um pouquinho, assim, que tem sociedade civil dentro do conselho, dentro do fundo, que tem os mecanismos, inclusive, da Prefeitura de Porto Alegre. A gente tinha há muito tempo algumas coisas assim, demorava o recurso para chegar na instituição, as instituições tinham muita reclamação disso. Hoje em dia a gente conseguiu estabelecer um processo de articulação interna, que a gente tem um prazo para a instituição receber, ela recebe um recurso, presta contas do recurso, mas não tranca o próximo que entra, porque ela pode fazer em até 24 parcelas. Então, a instituição sabe que ela vai receber sempre ou no dia 30 ou no dia 15. Então, ela já tem uma data para se programar, para fazer toda a organização e planejamento da instituição. Então, é esse tipo de investimento que eu chamo da prefeitura, porque é um investimento. O investimento na política da criança e adolescente, ele tem favorecido com que as pessoas venham e doem para o município de Porto Alegre, porque entendem também o processo transparente, o processo também organizado. A gente tem hoje uma grande parceria e também uma vinculação diferente do que era antes. A gente não sabia quando que recebia, o recurso demorava muito, ia para o caixa único da prefeitura. Inclusive tem uma dívida mais antiga, antes de 2017, que estão devolvendo agora para o Fundo da Criança. Então tem um cálculo, tem uma movimentação e tem uma preocupação em dizer para essa pessoa, para esse contribuinte ou para essa empresa, que sim, vale a pena doar para o município, porque também tem o compromisso, tanto da sociedade civil quanto do governo empenhado para que a gente tenha um investimento, uma melhor qualidade no serviço de criança e adolescente no município. É uma união de esforços, né, Melo? Como a Roberta colocou, do poder público, da sociedade, do próprio CRC, com relação ao incentivo dessa destinação. Ele está posto à nossa disposição. A questão, às vezes, é financeira apenas da pessoa, do contribuinte. A Roberta falou nesse incentivo do órgão, do empregador. No Estado, e tem uma lei também que permite que você seja financiado. Eu sei porque eu fiz campanha, eu sou do Tribunal de Contas aposentado, eu fazia campanha ali, pedi autorização para o presidente, o doutor Miola na época, e foi o órgão que mais arrecadou naquela oportunidade. Mas eu coloquei a mesinha ao lado do elevador, a pessoa saía, eu já fazia um demonstrativo para ele fazer arrecadação. Legal. Mas vejam, então, nessa lei estadual, inclusive eu encaminhei lá para a Assembleia uma proposição, que ela também é parceira, o presidente tem dado valores que ficam aí, né? Sim. E eu encaminhei uma sugestão de alterar essa lei, que era a Lei 13.069, que de 2008. Alterar para incluir o Fundo do Idoso, que não estava incluído, e solicitando que incluísse aquela destinação lá no imposto de renda. Porque muitas vezes você também, no momento da declaração, te falta o recurso financeiro. E essa lei que permitia e permite, né, que faça a antecipação, você até dezembro fazia a destinação e o órgão empregador te financiava. E só te descontava em setembro, outubro e novembro do outro ano. Então você já teria recebido o imposto, a restituição, se fosse o caso. Talvez o que a União pudesse facilitar também, e o que a gente tem ouvido das pessoas, é que no momento da destinação, eu também pudesse parcelar essa destinação. Para facilitar. Por exemplo, alguém que possa destinar 3, 4 mil reais. Então, quanto tempo tem prazo para pagar o imposto de renda? 8 parcelas. Bom, que eu pudesse em 5 parcelas. Já facilitaria
Porque, volto a dizer, às vezes a dificuldade maior, um pouco é a falta de conhecimento, outro pouco é, às vezes, a falta de programação financeira do próprio contribuinte. Se você colocar isso na tua cabeça, vamos dizer assim, que como se fosse uma antecipação do imposto de renda na fonte, mensalmente você não vai sentir muito e vai ser beneficiado. Os municípios, às vezes, não fazem campanhas como deveriam fazer. Eu dei o exemplo aqui de Viamão, olha o valor. E aí, eu tenho dito o seguinte, vem cá, se você está com dificuldade financeira, bom, por que está sobrando todo esse dinheiro? Não gosta de dinheiro? Então, você está com essa área social, não tem dinheiro para a área social. Faz uma campanha, pega esse dinheiro do imposto de renda, destina para a área social, e esse recurso que você estava destinando hoje para a área social, você atende em outras áreas. Então, há uma compensação até para a administração municipal fazer esse remanejamento de recursos financeiros. E acho que os municípios, administrações municipais, com raras exceções, não estão se dando conta, não estão medindo essa capacidade financeira de arrecadação. Inclusive, só mais um detalhe aqui, a Receita Federal, o Ademir, como tu disseste, eles têm lá um controle por município. Quanto o município poderia ter arrecadado e quanto ele arrecadou. Temos um ranking do município campeão do estado ou alguma razão para que seja? Eu posso dizer assim, alguns municípios que fizeram campanha, tá? Bento Gonçalves foi um município que os contadores se uniram, não foi nesse último, foi no outro, e duplicou a arrecadação. Caxias, um município que arrecada. Eu tiro Porto Alegre porque Porto Alegre tem todo Santa Maria fez uma campanha muito boa, está fazendo uma campanha boa. Então tem alguns municípios que estão pequenos, aqui me foge o nome, né? Até eu peço desculpa para os municípios, mas que eles fazem essa campanha, e eu sempre brinco, por menor que seja. Vejam, nosso inverno é rigoroso. Uma instituição que ganhe uma secadora, uma máquina de lavar roupa, um fogão, um bom freezer ali, está resolvido grande parte para guardar alimentos, para lavar a roupa das crianças, tanto do idoso como atende criança, né? Então, eu acho que a administração municipal tem que começar a olhar mais para esse lado de também participar de campanha. E o CRC está aí à disposição para auxiliá-los nisso. Aproveitando que a gente citou a questão dos idosos, a Roberta que representa o Conselho da Criança e do Adolescente, mas a população idosa também tem as suas demandas na cidade de Porto Alegre. Aliás, Porto Alegre é a capital com o maior percentual, né, de idosos, e a tendência é que aumente ainda mais. Ou seja, aí se percebeu, né, Melo, a necessidade de incluir o fundo do idoso também no processo. E quero chamar a atenção de um detalhe importante. O fundo do idoso, por ser mais recente, ele começou em 2012, por aí. E essa destinação na declaração foi em 2012. O fundo do idoso foi um pouquinho maior adiante aí. Mas agora, a partir da próxima declaração, essa destinação na declaração também pode ser feita para o fundo do idoso. E vejam, o limite máximo é 6%. O limite máximo na declaração é 3%, mas eu posso destinar metade para cada um. Pode fazer a divisão conforme o setor do meu interesse. Sem problema nenhum. Certo. Não há esse impedimento pela Receita. Só não posso ultrapassar o limite. Porque se eu ultrapassar o limite, não tem problema. Eu só posso limitar aquele valor de 6%. É igual o gasto com a educação. Se você olhar no formulário do imposto de renda, você paguei a faculdade tanto. Mas ali tem o limite, gasto com a educação até o limite de tanto. Mais ou menos o mesmo sistema que é adotado para essas destinações. Tá certo. Roberto? Acho que é importante destacar, são duas áreas, assim, criança, adolescente, né, e o idoso, são áreas que são extremamente importantes, porque são áreas que demandam um investimento ainda maior. Se a gente for olhar criança, adolescente e idoso,
hoje o investimento de várias instituições, inclusive do poder público, ele é muito alto. Precisa de uma série de profissionais, de uma série de mecanismos e ferramentas para que possa desenvolver o trabalho. Não é de qualquer forma. A gente sempre brinca que para a política da criança, adolescente e do idoso tem que ser a melhor forma. Primeiro porque a gente está criando, né, tá desenvolvendo crianças e adolescentes da melhor forma, e desenvolvendo cognitivamente, emocionalmente, uma série de questões. E o idoso é aquele que já contribuiu, que já tem uma maturidade e que fez muito por nós e que hoje precisa de investimento. Então, são duas áreas que são extremamente importantes. Por isso que pra gente, eu, por exemplo, represento a sociedade civil dentro do Conselho da Criança. Hoje estou presidente, mas já tive enquanto conselheira e também não tive enquanto conselheira, então já conheci outras formas desse conselho. Fazer o investimento, e eu não chamo de dedução, não chamo de doação, eu chamo de investimento. Eu estou investindo em pessoas, investindo em possibilidades, investindo em oportunidades, investindo em vidas humanas. Então, essa época do final do ano, as pessoas costumam ficar um pouco mais sensíveis, um pouco mais com a solidariedade mais despertada, assim, que a gente diz, né? E que elas possam perceber que isso é o ano inteiro. Sim. Que o idoso e a criança e o adolescente, eles existem o ano inteiro. Eles precisam se vestir, eles precisam comer, eles precisam se manter o ano inteiro. Então, que a gente possa aproveitar esse momento, assim, fazer uma reflexão, inclusive da nossa condição enquanto ser humano, se a gente pode um pouco mais, o que a gente pode fazer. A gente tem visto inúmeros cortes em termos de políticas públicas, e isso chega no município também. Não vai deixar de chegar. A crise chega em todas as esferas. E, com isso, as parcerias, porque grande parte das instituições tem parcerias. As parcerias, elas recebem um recurso que não dá para manter o todo, dá para pagar o funcionário, dá para fazer, mas a gente pode fazer muito mais. E quando a gente olha uma instituição assim na televisão, ou que a gente passa por uma instituição, a gente consegue saber que tem um pouquinho da gente ali também, do nosso investimento e da nosso olhar, um cuidado, um olhar diferenciado, assim. Então, isso eu acho que é um diferencial que a gente tem da possibilidade enquanto ser humano, sem falar enquanto conselho, sem falar enquanto contador, falar enquanto pessoa humana que se preocupa com o outro também. A gente deve aproveitar aí os minutinhos finais do nosso programa só para esclarecer com relação, Melo, a data possível. Não seria dia 31, seria um pouquinho antes. Esclarece aí pra gente, por favor. Mas antes só quero dar um exemplo. Sim. De novo Porto Alegre, porque o fato ocorreu aqui. Para ver que é sério essa destinação, tem uma instituição financeira que em 2014, se eu não me engano, me perdoe se eu errei o exercício, ou 2013, destinou para o município de Porto Alegre, para o Fundo do Idoso, 11 milhões de reais. Então, se não fosse uma coisa séria, bem fiscalizada, essa instituição, foi uma instituição financeira, não destinaria. Bom, quanto o prazo para eu fazer a destinação. Nós tivemos em contato com o Banrisul, eu vou citar o nome porque foi o órgão que mais arrecada, vamos dizer assim, em termos do Rio Grande do Sul. Certo. E eles nos orientaram que eu deva cuidar o seguinte: se eu fizer o depósito diretamente na conta do fundo, aí não tem problema, pode ser no último dia útil ali pelo sistema, inclusive, né? Agora, se eu for quitar o boleto, eu vou lá, imito o boleto, vou fazer, tem que cuidar porque tem um sistema, uma parte da compensação. E como nós temos o feriado bancário do último dia, a sugestão que eles dão é que seja no dia 27, para evitar, como já foi dito pela Roberta, né? Dá para corrigir alguma distorção que porventura venha a ocorrer, mas poderá ter essa possibilidade desse recurso ser computado para efeito do banco, e aí vale a data do banco, porque é a data do recolhimento, como se fosse em 2020. E aí ele só poderia usar esse recurso como incentivo, né? Esse incentivo em 2020. Então, eles disseram, olha, se der uns 2 dias, dá uma segurança. Então, digamos assim, quem vai pagar através da guia seria o dia 27. E os demais poderia ser até no dia 30. Né? Tá, esclarecido. Para evitar que depois a pessoa vai ter que recorrer ao fundo, o fundo vai ter que... Porque o fundo, ele controla isso. O administrador do fundo, ele controla tudo que entrou durante o ano, porque ele tem que gerar aquele DBF que eu falei. Sim.
Tá, dado o recado. Última mensagem, na verdade, que eu tenho para você que está nos assistindo é que informações tanto do CRC quanto do Conselho Municipal estão disponíveis do Conselho, então, através do site Doacoins, sem o cedilha, né, Roberta, e sem o tio, prefeitura.poa.br, já informativos, alguma dúvida que você tenha com relação a doação ou mesmo a declaração do imposto de renda por parte aí do Conselho Regional de Contabilidade, informações também podem ser obtidas no site crcrs.org.br. Nós chegamos ao final, então, do TV Câmara Entrevista. Agradeço muitíssimo a presença e a disponibilidade de vocês. Agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode continuar acompanhando informações sobre o TV Câmara Entrevista e sobre outras produções da TV Câmara também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.